E aí, minha gente, que alegria começar mais uma imersão de hoje. Com certeza, é muito bom estar aqui. Olha, a nossa análise profunda desta vez tem um endereço muito especial, viu? Um abraço gigante para a galera do curso de Direito da Faculdade dos Carajás, lá na belíssima cidade de Marabá, no coração do nosso Pará. Uma região incrível. Nossa, e quem conhece a região sabe que o calor lá é forte, mas a vontade de debater ideias é maior ainda. E hoje a gente tem um material bem denso nas mãos. Bem denso mesmo, mas essencial. Sim, estamos falando de direito ambiental raiz. A Lei número 6938 de 81, a Lei de Recursos Hídricos e um bocado de normas tributárias. É o pacote completo. Impostos podem salvar ou castigar o meio ambiente. E, claro, transformar tudo isso em algo prático, divertido e que fique na memória. Principalmente para quem está estudando isso agora, né? Isso. Beleza. Vamos desvendar isso, moço. O palco é seu para preparar o nosso terreno. Com todo prazer. E olha, é excelente focar nessa região tão rica que é a Amazônia para ilustrar esses conceitos. Para começarmos a nossa análise de forma sólida, a gente precisa estabelecer uma premissa fundamental que está no cerne dos nossos documentos de hoje. Manda ver. Os bens ambientais, como a água, o ar e o solo, eles são bens de uso comum do povo. Certo. Eles pertencem a toda a coletividade. No entanto, quando alguém decide fazer um uso que a gente chama de incomum ou invulgar, aí a dinâmica muda completamente. Espera, vamos traduzir isso para nossa realidade. O uso comum seria tipo eu ir lá na orla de Marabá e dar um mergulho no rio Tocantins para aplacar o calor. Certo, ninguém vai me cobrar por isso. Exatamente. O uso comum é livre, ele é vital para a existência humana. Ninguém paga para respirar ou para tomar um banho no rio. Mas o uso incomum seria o quê, então? Eu pegar essa mesma água para fins comerciais. É bem por aí. O uso incomum é aquele com fins econômicos, feito para o proveito exclusivo de um indivíduo ou de uma empresa. A partir do momento em que se reconhece que os recursos naturais são esgotáveis, passa a ser necessário dar um uso racional a eles. Em suma, o uso comum é livre, mas o uso incomum tem um preço. Faz sentido. Essa transição do direito de todos para o lucro de um só que fundamenta toda a discussão jurídica que teremos aqui hoje. Entendi a lógica perfeitamente. E para a gente visualizar bem essa diferença entre o uso de todo mundo e o uso para ganhar um trocado, eu vou propor um cenário que tem tudo a ver com a realidade lá de Marabá. Adoro exemplos práticos. Qual é a situação? Imagina a cena. Um aluno lá da Faculdade dos Carajás decide que vai empreender vendendo açaí. Ele monta um barco de processamento daquele açaí grosso, bem ali no encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. Um ponto clássico. Pois é. E o que ele faz na prática? Ele puxa a água do rio direto para lavar os frutos, bate tudo ali mesmo e logo em seguida despeja aquele caldo escuro, cheio de resíduo orgânico, de volta na água do rio. Nossa! Achando que estava abafando. Só que aí ele dá de cara com um grande professor de direito ambiental, o professor Ramon, que estava passeando na orla. O professor vê aquela cena, dá o flagrante na hora e avisa: moço, prepara o bolso que tu vai abrir a carteira 2 vezes. O professor não perdoa. Não mesmo. E aí eu te pergunto, então, o que isso tudo significa? Porque o nosso aluno empreendedor vai pagar 2 contas diferentes nessa brincadeira. Bom, o professor Ramon está absolutamente correto do ponto de vista legal, e esse cenário do barco de açaí é perfeito para a gente dissecar a Lei número 6.938 de 81, lá no artigo 4º, inciso 7. O que ela diz exatamente? A lei que rege a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece 2 obrigações distintas. Uma para o poluidor e outra para o usuário. Ah, então ele se enquadra nas 2. Sim, o aluno do barco se enquadra nas 2 categorias. E é crucial separar esses conceitos. Primeiro, a gente tem o princípio do poluidor-pagador. Esse princípio foca estritamente na proteção da qualidade do bem ambiental. Ou seja, ele está pagando pelo estrago que causou. Ele pegou uma água limpa e devolveu uma água cheia de resíduo que vai alterar o ecossistema ali daquele trecho do rio. Precisamente. O aluno degradou a qualidade do rio ao jogar os resíduos do açaí na água. Pela regra do poluidor-pagador, o responsável deve internalizar os custos ambientais no preço do seu produto. Internalizar os custos. Isso significa tirar do próprio bolso para limpar. Isso.
Na prática, significa que ele precisa arcar com o custo de limpar essa sujeira, reparar o dano causado ou adotar uma tecnologia limpa para não poluir desde o início do processo. A lógica econômica aqui é dura. Se o custo para não poluir for tão alto que não justifique financeiramente a produção do açaí, então a atividade nem deveria ocorrer. O meio ambiente não pode subsidiar o lucro dele. Exato. O meio ambiente não pode subsidiar o lucro privado através da sua degradação. Beleza, pagar pela sujeira faz todo sentido. Mas e a segunda cobrança que o professor Ramon avisou? Se o aluno tivesse, digamos, um filtro de última geração no barco e devolvesse a água para o rio Itacaiunas mais limpa do que quando captou, o professor ainda cobraria ele? Sim, cobraria. E é aí que entra a segunda cobrança, que deriva do princípio do usuário pagador. Tá, e qual a diferença? A diferença fundamental aqui é que as preocupações não se voltam mais à poluição ou à qualidade da água, mas simplesmente ao uso dos bens ambientais, com foco na quantidade e na escassez. Entendi. Como ele usou, ele paga. Isso. O aluno puxou a água do rio para viabilizar o negócio dele. O princípio do usuário pagador imputa àquele que faz uso do bem ambiental em seu exclusivo proveito a responsabilidade de pagar por esse empréstimo da natureza. Mas quem estuda direito, a nossa audiência que já está com a cabeça nas provas, pode levantar a mão agora e dizer: poxa, o cara vai ser multado por sujar a água e ainda vai pagar uma taxa só por ter pego a água emprestada. Isso não configura bis in idem? É uma excelente pergunta. Pois é, e para quem não é da área jurídica, o bis in idem é aquela proibição de punir a mesma pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Isso não esbarra nessa regra? O fascinante aqui é que os nossos documentos-fontes são taxativos sobre isso. Não há qualquer violação da regra do bis in idem nesse cenário. Não há. Não, porque fica muito claro que não é uma dupla punição pelo mesmo fato. Os fatos geradores, ou seja, os motivos que originam a cobrança, são completamente diferentes. Ah, entendi. Um é o ingresso no parque de diversões e o outro é quebrar o brinquedo, digamos assim. É uma ótima analogia. Uma coisa é você pagar pelo empréstimo de um bem que pertence a toda a sociedade para o seu lucro pessoal. Esse é o custo do usuário. Outra coisa totalmente independente é você causar um dano a esse bem e ter que pagar pela reparação. Ficou muito claro. Se você usa e devolve limpo, paga só pelo uso. Se você usa e devolve sujo, arca com os custos do uso e, cumulativamente, com os custos da reparação da poluição. É uma arquitetura jurídica criada para garantir a responsabilidade total do empreendedor. Entendi perfeitamente. O aluno do barco de açaí já deve estar calculando o prejuízo nesse momento. Com certeza. Mas a gente sabe que pagar pelo dano causado faz sentido. A questão é, e se a pessoa não poluir? E se ela for lá e simplesmente desviar a água toda para o negócio dela de forma limpa? A lei perdoa? Vamos ver. Para ilustrar isso, imagina agora um outro aluno. Esse resolveu ir mais para o interior e achou um igarapé bem pequenininho. Aquele igarapé que nasce ali mesmo, nas terras do Pará, e deságua logo na frente, sem cruzar nenhuma fronteira. Bem aí mesmo nos arredores de Marabá. Certo, um curso d'água puramente estadual. Isso. Aí o aluno desvia a água do igarapé para encher um açude gigantesco e criar pirarucu em cativeiro para vender. Pirarucu dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Só que quando o professor Ramon aparece para fiscalizar, o aluno solta essa. Professor, relaxa. A lei diz que uso insignificante não precisa de licença. E esse igarapé quase nada, não tem. E o que o professor fez? O Ramon só balança a cabeça e avisa que a multa vem. A gente estuda a Lei 9.433 de 97. Sabemos que a água é de domínio público. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Me explica como funciona essa tal de licença na prática e por que a desculpa do aluno furou feio. Essa história nos leva direto para o coração da Lei de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Como discutimos, a água é um bem de domínio público. Para que um particular possa fazer uso econômico dessa água, ele precisa de um instrumento legal chamado outorga de recursos hídricos. Outorga, tá? É uma concessão dada pelo poder público. E é vital entender que essa outorga não é uma venda da água. Não se compra o bem ambiental em si. Você só aluga o direito de usar. Exato. O que se paga é uma contraprestação
pelo uso. Isso gera para o Estado o que chamamos de receita originária, ou seja, um preço público cobrado porque o Estado está sendo remunerado pela exploração de um patrimônio que ele administra em nome da sociedade. Certo. Mas como o Estado organiza isso? Tem diferença de quem manda na água dependendo de onde ela está correndo? Se eu quiser captar água, eu bato na porta de quem? Sim, o domínio faz toda a diferença. A lei divide as outorgas em 2 domínios principais. Quais são? Temos a outorga de domínio estadual, que é o caso exato da sua história do Igarapé. As águas nascem e desaguam dentro do próprio estado do Pará. Portanto, a solicitação deve ser feita aos órgãos ambientais estaduais, seguindo a legislação e os trâmites específicos do Pará. Ah, mas e se fosse o próprio Rio Tocantins, que é gigantesco, cruza o estado inteiro e faz limite com outras regiões? Aí muda de figura. Rios que dividem estados ou que fazem limite com outro país caem no domínio federal. Entendi. Passa para a União. Isso. Nesse caso, a outorga não é pedida ao Estado do Pará, mas sim à esfera federal. O interessado tem que recorrer à ANA, a Agência Nacional de Águas. O procedimento envolve cadastrar o empreendimento no site do CNAH, CNAH. o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. Tem que preencher declarações detalhadas de uso, levar tudo à Superintendência de Regulação e aguardar o trâmite. Vale lembrar que o pedido da outorga em si é um processo público, publicado no Diário Oficial. Beleza, então o nosso criador de pirarucu tinha que ter ido no órgão do estado do Pará. Exatamente. Mas me conta, como é que funciona esse pedido lá dentro? O cara chega no balcão, fala, me dá água e sai com papel assinado? A burocracia no Brasil raramente é tão simples. E não deve ser simples, justamente para evitar conflitos entre múltiplos usuários e garantir que o rio não seque. O processo se divide em etapas fundamentais. Como é que é a primeira etapa? Primeiro, quem ainda não tem licença ambiental ou vai começar um projeto do zero precisa pedir a outorga prévia. E é muito importante frisar que a outorga prévia não dá o direito de usar a água ainda. Não, serve para quê então? Ela serve apenas para o Estado analisar a bacia hidrográfica, declarar se há água disponível naquele local e reservar aquela vazão específica para o projeto futuro. Então é como se fosse uma reserva de mesa no restaurante. Você garante o seu lugar, mas ainda não pode sentar e comer. Exata analogia. Só depois de garantida essa disponibilidade e cumpridas as exigências ambientais é que se solicita a outorga de direito. Ah, agora sim. Aí sim, permite a instalação das bombas e a captação real da água. E tem mais, a outorga tem prazo de validade. O nosso material-fonte especifica que, no Pará, por exemplo, a renovação da outorga deve ser solicitada com rigorosos 180 dias de antecedência do vencimento. 180 dias, é tempo, hein? O empreendedor não pode deixar para a última hora. E ele precisa contratar um engenheiro civil, agrônomo ou um geólogo para emitir a anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART, Tem que ter o laudo técnico atestando tudo. atestando que aquele sistema de captação está dentro dos parâmetros técnicos e legais. Não tem como fugir da papelada e do planejamento. Mas vamos voltar para a desculpa genial do aluno. Ele jurava de pé junto que o açude de pirarucu dele era um uso insignificante, já que o igarapé era pequeno, e por isso ele achava que estava dispensado de toda essa burocracia. Não tem? Ele tentou usar a lei a favor dele. Isso tem algum embasamento ou ele inventou do nada? O aluno não inventou o termo, mas fez uma leitura extremamente conveniente e distorcida da lei. De fato, o artigo 12, parágrafo 1º da Lei 9.433 prevê exceções. O que a lei diz? Ela diz que independem de outorga os usos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais rurais ou derivações, captações e acumulações consideradas insignificantes. E o que a lei considera insignificante na prática? Porque para quem está ganhando dinheiro, tudo que é custo parece abusivo e toda a captação parece pequena se comparada ao tamanho do rio. O problema do aluno foi ignorar os critérios técnicos dessa definição. A lei e as resoluções dos Conselhos de Recursos Hídricos exigem outorga para praticamente qualquer uso que altere a qualidade ou a quantidade da água de forma perceptível no corpo hídrico. Então quase tudo precisa? Isso inclui captação direta, exploração de água subterrânea por poços artesianos,
construção de barramentos, lançamento de efluentes e até dragagem para extração mineral. E criar peixe em grande escala? Criar pirarucu em escala comercial para vender, construindo um grande açude e desviando o curso natural de um igarapé, altera significativamente o regime hídrico daquela microbacia. Definitivamente não entra na cota de uso insignificante. A cota insignificante seria para quem implanta ali para o gasto subsistência. Exatamente, é pensada para subsistência ou pequenos usos rurais sem impacto ecológico. A infração dele é clara e a multa do professor Ramon é totalmente devida. Pois é, não tem jeito de dar uma de esperto com a natureza sem a conta chegar depois. Agora, a gente viu que o Estado cobra pelo uso através das outorgas e multa pela sujeira através da fiscalização. Sim, são as ferramentas diretas. Mas a gente sabe que só na base da paulada, da multa e da taxa, a preservação não avança na velocidade que precisamos. Como o direito tributário entra nessa história para incentivar quem faz a coisa certa? Aí entramos em um campo muito promissor. Para colocar isso no nosso contexto, imagina aquele sol de rachar na porta da faculdade dos Carajás. Os alunos estão ali fora, suando e reclamando da vida, chorando as pitangas sobre como os impostos no Brasil são pesados. De repente, encosta o professor Ramon. Lá vem ele de novo. Ele chega num carro novinho em folha, com tecnologia híbrida de baixíssima emissão de poluentes. Ele desce do carro e solta para a roda de alunos. Moço, vocês reclamam demais da carga tributária. Eu, com esse carro novo e moderno aqui, pago menos IPVA que vocês com esses carros velhos, não vem? Genial! A gente estuda nas aulas de tributário os conceitos de fiscalidade e extrafiscalidade. Mas como exatamente o Estado aplica isso na área ambiental sem virar um pedágio para poluir? Essa é a grande transição do direito ambiental moderno. Se conectarmos isso com um cenário maior, o que o professor Ramon está aproveitando são os instrumentos da tributação ambiental. E o que isso quer dizer na prática? Essa área mostra como o Estado usa as regras dos impostos não apenas para encher os cofres públicos, mas para intervir na economia e moldar o comportamento da sociedade. Legal. E para entender como não virar um pedágio para poluir, precisamos mergulhar nessa diferença entre fiscalidade ambiental e extrafiscalidade ambiental. A gente sabe que a fiscalidade é a arrecadação pura, o ato de gerar dinheiro para o Estado. Seria o conceito por trás do chamado imposto ecológico. Mas cobrar um imposto tendo a poluição como base não só é meio perigoso. Muito perigoso. Parece que o governo estaria vendendo o direito de destruir, legalizando o ato de poluir, desde que o cara tenha dinheiro para pagar o imposto. Esse é exatamente o calcanhar de Aquiles da fiscalidade ambiental pura. E os nossos textos base apontam essas deficiências graves. Se você cria um imposto onde o fato gerador, ou seja, o gatilho jurídico que obriga o pagamento é o ato de poluir, você está perigosamente aproximando a natureza do tributo de uma sanção por ato ilícito. E tributo não é multa, né? No direito brasileiro, tributo não é multa. A Constituição diz que tributo é uma prestação compulsória que não constitui sanção de ato ilícito. Se você taxa a poluição, você cria uma contradição jurídica. Parece que poluir é uma atividade lícita e tributável. O que subverte toda a lógica de proteção ambiental. Além do mais, tem a questão do destino do dinheiro, não é? Se eu pago uma multa ambiental, o dinheiro teoricamente vai para um fundo de meio ambiente. Mas e o imposto ecológico? Exato. Esse é o segundo grande problema. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. O que isso quer dizer? Isso significa que o dinheiro arrecadado com o eventual imposto ecológico vai para o Caixa Único do Tesouro. Ele entra no bolo geral do governo e pode ser gasto com saúde, educação, pagamento de dívidas ou qualquer outra demanda estatal. E a árvore que foi cortada fica por isso mesmo. Não há garantia jurídica de que aquele dinheiro será reinvestido na preservação da Amazônia, por exemplo. Então a teoria de simplesmente taxar a sujeira como imposto é totalmente falha. Como a legislação sugere resolver essa contradição jurídica? O texto traz uma recomendação para futuras legislações, o que no jargão jurídico chamamos de uma contribuição legiferenda. A recomendação é que, se o legislador for criar tributos com finalidade ambiental, o fato gerador não deve ser a poluição em si, mas sim o uso incomum do bem. Voltando àquela primeira história nossa, Conectando-se àquele princípio do usuário pagador que discutimos lá no início. O foco deve ser o uso dos recursos, não a degradação. entendi. E é aí
que a tal da extrafiscalidade entra com força total para modificar o comportamento, como no caso do carro híbrido do professor Ramon. Como isso se estrutura? A extrafiscalidade é brilhante, porque ela tem fins não arrecadatórios. O governo não quer ganhar dinheiro. O objetivo principal do Estado, nesse caso, não é recolher mais dinheiro, mas sim estimular condutas positivas e desestimular as negativas. Ela faz com que a preservação ambiental fique embutida nas nossas decisões financeiras e de consumo. O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é o exemplo clássico operando de forma extrafiscal. Como ele funciona na prática para ser ecológico? O Estado cobra uma alíquota progressivamente menor para veículos híbridos, elétricos ou que emitem menos gases poluentes. A intenção não é punir quem tem carro velho, mas sim incentivar economicamente a migração da frota para tecnologias mais limpas. Fica mais barato ser ecológico. Tem mais exemplos disso na nossa Constituição, que a galera que acompanha a gente precisa saber na hora de estruturar um negócio? Sem dúvida. Outro exemplo contundente é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O artigo 153, parágrafo 3º da Constituição, determina que o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. Feijão e arroz pagam menos, cigarro paga mais. Tradicionalmente, é assim. Mas se interpretarmos o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem essencial à qualidade de vida, o que é uma garantia constitucional, produtos industrializados através de cadeias produtivas verdes podem e devem receber alíquotas menores. Outra aplicação formidável é no imposto de renda. Imposto de renda. Dá para bater imposto plantando árvore? Exatamente. A legislação permite deduções consideráveis para contribuintes, especialmente pessoas jurídicas, que tenham gastos comprovados com projetos de proteção do meio ambiente, como grandes iniciativas de reflorestamento ou recuperação de áreas degradadas. O governo divide a conta. Alavanca para criar uma economia sustentável. A teoria é muito bonita, viu? Mas vamos ver como isso soa no mundo real. A gente sabe que no Brasil, as políticas públicas muitas vezes esbarram na fiscalização. Um ponto fraco conhecido. Essas isenções e descontos realmente funcionam para mudar a cultura das empresas ou viram apenas manobras contábeis para pagar menos impostos sem um ganho ambiental de verdade? Essa é a crítica mais pertinente que se faz ao modelo. A extrafiscalidade só é efetiva se for acompanhada de uma fiscalização ambiental rigorosa. Sem fiscal não adianta. Se o Estado concede a dedução no imposto de renda para uma empresa que diz fazer reflorestamento, mas não tem auditores em campo para verificar se as árvores realmente foram plantadas e estão sobrevivendo, o incentivo vira, como você disse, uma mera manobra contábil de elisão fiscal. Papel aceita tudo. O sucesso dessas ferramentas depende intrinsecamente do fortalecimento dos órgãos de controle. Sem monitoramento, a política tributária verde é inócua. Moço, é um xadrez complexo. Então vamos amarrar tudo que a gente explorou nessa nossa imersão de hoje para quem nos escuta ter esse mapa mental bem claro. Vamos lá. Nós vimos que quem usa a natureza de forma comercial tem que pagar a conta. E essa regulação se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, o preço público, materializado nas outorgas, onde o empreendedor paga pela gestão e pelo empréstimo de um bem de uso comum, respeitando os domínios estaduais e federais. Perfeito. Segundo, as limitações da fiscalidade, mostrando que criar impostos gerais baseados puramente na poluição esbarra em contradições jurídicas graves e o dinheiro se perde no caixa do governo. Exatamente. Não se tributa o ilícito. E terceiro, a extrafiscalidade, que é o mecanismo inteligente do Estado de usar impostos já existentes, como IPVA, IPI e imposto de renda, para dar vantagens competitivas a quem adota práticas sustentáveis e pesar a mão sobre quem insiste em tecnologias defasadas. Um resumo cirúrgico das estruturas jurídicas. Para quem vive e projeta negócios na Amazônia, entender que a legislação exige planejamento, licença e responsabilidade é a única forma de prosperar sem ser atropelado por autuações. E refletindo sobre essa necessária transição do uso gratuito para o uso taxado e regulado, isso levanta uma questão importante econômica e social, que eu gostaria de deixar para a reflexão de todos que estão nos acompanhando hoje. Manda pra gente. Nós vimos que, devido à escassez e à degradação, a tendência global e nacional é
é que o uso da água e a emissão de poluentes sejam cada vez mais precificados, seja via preços públicos de outorga, seja através da modulação tributária. Tá, tudo vai ficar mais caro de produzir. A questão é, se as indústrias, o agronegócio e os grandes produtores começarem a pagar mais caro por esses recursos naturais, para se adequarem às normas, a dinâmica de mercado nos diz que eles repassaram todo esse custo extra para o preço final dos produtos nas prateleiras. Vai sobrar para o consumidor. Sendo assim, será que essas ferramentas sofisticadas de extrafiscalidade e de cobrança pelo uso não correm o risco de elitizar o acesso a produtos básicos e a tecnologias limpas? Nossa, verdade. Será que, no fim da linha, a conta mais pesada dessa essencial transição ecológica não vai acabar caindo de forma desproporcional sobre os ombros das parcelas mais vulneráveis da população, que terão que lidar com o encarecimento geral do custo de vida? É um paradoxo complexo entre o direito ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, que exige um debate muito maduro. Uma reflexão de peso mesmo, para levar para a sala de aula e para a vida. Como equilibrar a salvação do planeta sem esmagar quem já conta as moedas no fim do mês? Fica o questionamento. Minha gente, muito obrigado por acompanharem essa nossa análise profunda sobre as engrenagens do direito ambiental e tributário. Para a galera de Marabá e toda a audiência da Faculdade dos Carajás, continuem questionando, continuem debatendo. Tomem um açaí caprichado, mas fiquem de olho para ver se o produtor tem outorga e trata os resíduos direitinho. Isso mesmo. A gente se vê na nossa próxima análise profunda. Até lá e um grande abraço.